Pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, a gente vai resolver agora aquela lista de questões que eu deixei ali no último vídeo, que a gente estava falando sobre redação oficial, sobre todos aqueles documentos oficiais importantes que a gente tem que escrever como advogado, como juiz, como procurador, promotor. Então, bora lá. Então, questão número 1. Acerca dos documentos oficiais, é correto afirmar. Tá, a gente tem que, respectivamente, temos. Então aqui ele dá uma característica de cada documento e a gente tem que detalhar cada documento. Tudo bem? Tem alguns documentos que vão aparecer aqui que a gente não viu na nossa aula teórica, mas a gente explica aqui brevemente, todo mundo vai entender, vai ficar, ó, melzinho. Então, número 1. É um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos durante uma reunião ou outro tipo de assembleia. Ó, registro dos acontecimentos e assuntos debatidos numa reunião. Qual que é esse documento? É a ata. Falou em assuntos discutidos, tratados, decididos em uma reunião ou assembleia? Ata. Beleza? 2. É uma carta destinada a funcionários de um determinado setor, remetida pelo chefe da repartição ou do departamento. Tem o objetivo de transmitir normas, ordens, avisos, pedidos, ou seja, delimitar comportamentos e homogeneizar condutas de um grupo de pessoas. Ou isso daqui é um trava-língua, né? Tá, beleza. Que tipo de documento oficial é um desses? Não sei. Vamos deixar aqui por enquanto. 3. É um gênero textual comum nas comunicações internas e oficiais de instituições, empresas, órgãos públicos. Uma comunicação interna que é muito comum é o memorando. O que é o memorando? O memorando é é um gênero textual, é um documento em que as empresas, os órgãos públicos, eles usam internamente para informar, para avisar, para... Geralmente é mais esse tipo de situação de informar. Um memorando informa os colaboradores de determinada decisão da diretoria. Tudo bem? Então, olha aqui. Temos uma opção com ata no primeiro e memorando no último. Esse daqui não pode ser porque não é um parecer. Esse daqui não pode ser porque não é um despacho. Então só pode ser a letra C. Então, querendo ou não, a gente acabou de aprender o que é uma circular. O que é uma circular? É uma carta destinada a funcionários de determinado setor, remetida pelo chefe, ou seja, ela é destinada a vários funcionários, não é só um. Ela é uma carta que é mandada para muita gente ler. E o que ela fala? Tem o objetivo de transmitir normas, ordenar avisos, pedidos, delimitar comportamentos e condutas de um grupo de pessoas. Beleza, isso que a circular faz. Tranquilo? Então, bora para a questão número 2. A redação oficial é a maneira peculiar de redigir seguindo normas técnicas estabelecidas. Assinar a alternativa que sequencia os tipos de redações oficiais descritas a seguir. Ó, mesmo esquema. Vai dar uma característica e a gente tem que descobrir qual que é o documento oficial. É um gênero comum nas comunicações internas oficiais de instituições, empresas e órgãos públicos. Essa aqui a gente já viu que é um memorando. Memorando. Literalmente a mesma afirmação que antes. Aqui é um gênero comum nas comunicações internas. Beleza, número 2. Correspondência oficial enviada normalmente a funcionários e autoridades públicas
É o tipo mais comum de correspondência oficial expedido por órgãos públicos ou privados, em objeto de serviço. Seu destinatário, no entanto, além de outro órgão público, pode ser também um particular. E aí, que seria essa daqui? Essa segunda aqui é um ofício. Por que é um ofício? Ela é uma correspondência oficial, normalmente funcionários públicos ou autoridades públicas. É o mais comum de correspondência, é o ofício. Também é expedido por órgãos públicos ou privados, né? Geralmente órgãos públicos, e tem objeto de serviço, né? Uma questão administrativa ou social. E seu destinatário também pode ser outro órgão público, também pode ser um particular. A prefeitura pode mandar um ofício para mim. Sim, dependendo da situação, a prefeitura pode mandar um ofício para mim. Um particular recebendo um ofício de um órgão público. Então, ofício. Afirmação número 3. É um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos. Registro de assuntos debatidos durante uma reunião. Isso é fácil, é uma ata. 4. É um instrumento por meio do qual a pessoa dirige-se à autoridade administrativa para solicitar um direito ou concessão de pedido sobre o amparo da lei ou norma reguladora. Esse daqui é um requerimento. Por que é um requerimento? Solicitar um direito, ou seja, solicitar, pedir um direito ou concessão de pedido sobre o amparo da lei ou norma reguladora. É um pedido amparado por lei. Então, qual que ficou a ordem? Memorando, ofício, ato e requerimento. Letra E. Letra E. Show. Bora para a questão número 3. O documento oficial, elaborado com base em documento original, que objetiva comprovar a existência de ato ou assentamento de interesse de alguém, é denominado... Então, vamos com calma, bem tranquilo. O documento oficial, que é elaborado com base em um documento original. Elaborado com base em um documento original. E qual que é o objetivo desse documento? Comprovar a existência de ato ou assentamento de interesse de alguém. É denominado certidão. Como assim certidão? Vamos dar um exemplo. Certidão de casamento. O que é certidão de casamento? Ela é um documento que comprova a existência de um ato, o ato do casamento, e tem como base os documentos originais. Para você casar, você precisa lá da sua certidão de nascimento atualizada. Com base num documento, você cria outro documento que comprova a existência de um ato. Também dá para citar a certidão de óbito. Com base nos documentos, a gente comprova a morte, né, de um indivíduo para comprovar a existência do ato, né, que é o ato da morte, certidão de óbito. Tranquilo? Então, bora para a questão número 4. O Manual de Redação Oficial recomenda que, para solicitar à autoridade pública algo que tenha amparo legal, como auxílio-doença, ajuda de custo, férias e salário-família, deve-se usar se eu quero solicitar, se eu quero pedir que tenha amparo legal, ou seja, que tenha respaldo na lei, eu faço um requerimento. Porque aí no requerimento eu faço lá os dos fatos, do direito e dos pedidos. Esse respaldo legal vem aqui na parte do direito. Essa é bem tranquila. Perfeito. Questão número 5. Ao redigir um requerimento, parte fundamental do documento é composta pelo nome do requerente, sua qualificação,
A essa parte do documento dá-se o nome de... Vamos lá. Quando eu qualifico o requerente, qual que é o nome disso? Num requerimento. O fecho não é. O fecho vai aparecer o NTPD, o data, local e data, e assinatura. Vocativo também não é. Vocativo é o endereçamento. A primeira parte, aquela que eu falo. Ao excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Pato Branco, Paraná. Tananana. Essa parte é o vocativo, o chamamento. Assinatura também não é, né? Faz parte do fechamento, onde você assina o documento, dá sentido àquilo, signatário. Texto principal também não é. O texto principal vai aparecer dos fatos, do direito e do pedido, onde eu vou fundamentar a minha solicitação. Então, sobrou o preâmbulo. O preâmbulo, lembrem da Constituição, aquela parte que você dá as informações meio que históricas do teu pedido. Você vai qualificar o requerente igual lá no preâmbulo da Constituição. Que nem lá no preâmbulo da Constituição. Lá diz o seguinte: nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, blá 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 blá. No preâmbulo ali da Constituição, eles também qualificaram quem que estava falando para introduzir o documento. Da mesma forma que o preâmbulo é a parte que o requerente se qualifica para fazer o pedido. Beleza? Então aqui o gabarito. E bora resolver as questões das atas. Questão número 1. Sobre a redação oficial, assinale a alternativa correta. Letra A. A ata é um documento oficial que relata os fatos de uma reunião de acordo com a pauta ou ordem do dia. Sim, é isso mesmo. A ata, ela relata os fatos de uma reunião. Isso aí. Então, pessoal, como aqui é um exercício sobre atas, foque em onde estão as atas. Essas outras partes a gente nem comentou sobre antes, então, e nem caem muito no escopo da revisão, então vamos passar batido por elas, tudo bem? Sobre a certidão, o aviso e o atestado, tudo bem? Tranquilo. Essa daqui até a gente mata, ó. A finalidade pública está sempre presente na redação oficial. Daí a necessidade da pessoalidade. Não. É impessoalidade. Então, vamos deixar essas outras alternativas de lado e vamos para o número 2. É um instrumento de comunicação interna utilizado por diretores e chefes em uma empresa ou repartição pública pelo meio do qual são transmitidas informações ou solicitações de caráter rotineiro. Isso daqui é a definição do memorando. O memorando é um documento que ele é feito internamente. É uma comunicação interna. E como é? Um superior manda para os subordinados dele o memorando. Documento lá. O memorando para comunicar a eles algumas informações ou solicitar alguma coisa. Para avisar. Por exemplo, manda um memorando avisando que vai ter férias coletiva ou coisa boa. Entendeu? Mas sempre uma comunicação interna, no mesmo órgão, dentro do mesma empresa pública, digamos assim, para ficar mais fácil. Questão número 3. Tá. Tendo o documento hipotético apresentado como referência inicial, julgue os itens a seguir com base nas normas de padronização de documentos da Universidade de Brasília.
falou e não falou nada. Vamos ver aqui. O documento adequado para registrar as discussões e deliberações da reunião mencionados no documento hipotético é a ata. A ata é o documento certo para registrar deliberações. O que é deliberações? As decisões de reuniões? Sim, então tá certo. Número 4. Durante os debates, o promotor XYZ tomou a palavra e, além de solicitar o apoio do TCE do Rio Grande do Sul para sensibilizar os tribunais de contas que ainda não aderiram ao termo que estabelece medidas conjuntas e integradas de combate à corrupção, solicitou também que o tema seja discutido em âmbito nacional, tanto pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas quanto pelo Instituto Rui Barbosa. Isso daqui é um texto que poderia estar presente numa ata? Sim. Por quê? Perceba aqui que durante os debates, ou seja, numa reunião, numa assembleia, o promotor tomou a palavra, ou seja, ele estava discursando e ele falou isso. Ele entendeu que isso daqui seria ideal. E esse texto aqui, ele está dando uma resumida, uma sintetizada naquilo que foi discutido durante o debate. Qual documento que faz isso? A ata. Beleza, tranquilo. Ô, louco, olha o textão. Mas lembrem-se sempre, se tem um textão, primeiro começa lendo a partir do enunciado. A afirmação, abre aspas. Quintiliano, mestre escola romano, acrescentou a seu livro uma pequena antologia de textos literários, para garantir um mínimo de leitura aos estudantes de retórica. Jamais poderia ser inserida em uma ata, nem vindo entre aspas, por estar reproduzindo a fala de algum dos participantes da reunião. Isso daqui está errado. Por quê? Porque uma ata, ela precisa estabelecer o que foi discutido durante a reunião, certo? E como que eu posso registrar o que foi discutido a reunião se eu não disser quem falou e o que falou? Não tem como eu fazer isso, né? Então, isso daqui está errado. Poderia sim ter colocado numa ata, poderia ter vindo entre aspas, porque ele reproduz a fala de alguém que estava participando dessa reunião. Então, resposta errado. Então, pessoal, essa foi a correção. Espero que tenha esclarecido mais esses pontos. Se precisarem de ajuda, estou à disposição. E muito boa sorte na prova amanhã. Estudem bastante, revisem bastante, façam exercícios o quanto puderem e qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.